IME, concurso para 2024, primeira fase. Trata-se da questão número 1. Sejam A, B e C conjuntos não vazios de inteiros positivos e essa forma de representar, né, de um conjunto X indica a K barra X barra a cardinalidade de um conjunto X, ou seja, quantidade de elementos que ele tem. Bom, se o número de elementos de A é igual ao número de elementos de B, que é igual ao número de elementos de C. Além disso, o número de elementos de A intersecção com o complementar da união de B e C é igual ao número de elementos do complementar de A, intersecção com B, intersecção com C. E o número de elementos da interseção de A e B é menor que o número de elementos da interseção de A e C, que é menor que o número de elementos da interseção B e C. Então, determine o menor valor possível para a soma dos elementos do conjunto A união B, união C. Muito bem. Primeiramente, eu vou sugerir que visualizemos essas condições em um diagrama. Então, vamos representar aqui os conjuntos A, B e C em um diagrama. Aqui, digamos que nós tivéssemos A, aqui B e aqui C. Muito bem. O número de elementos de A é igual ao de B, que é igual ao de C. Mas eu vou começar por essa igualdade aqui, ó. Essa igualdade. Ótimo. Então, onde se encontra a região que representa a interseção de A com o complementar da união de B e C, ou seja, pertence a A, mas não pertence à união de B e C. Então, é essa região colorida aqui em vermelho. Agora, onde se encontra a região interseção do complementar de A, B e C? Deve pertencer a B e C, o elemento deve pertencer a B e C e fora de A. Então, se encontra nessa região colorida em azul. Ótimo. Então, a quantidade de elementos em cada uma dessas regiões é a mesma. Digamos que X seja o número de elementos que nós temos nessas duas regiões. Ok. Agora, o que é certo nós afirmarmos? Se o número de elementos de A é igual ao número de elementos de B, pensando que a intersecção dos dois é comum aos dois conjuntos, aquela quantidade de elementos que sobra no conjunto A tem que ser igual à quantidade de elementos que resta em B, Y e Y. Dessa maneira, o número de elementos de A é igual ao de B. O mesmo acontece quando avaliamos o número de elementos de A e o número de elementos de C. A quantidade de elementos de A e a quantidade de elementos de C é a mesma. Considerando que a intersecção dos dois conjuntos é comum, aquela quantidade que restaria para ser disposta em A tem que ser a mesma que restaria para ser disposta em C. E representemos por W a quantidade de elementos da intersecção dos três conjuntos. Muito bem. Ocorre que o número de elementos da intersecção de A e B é menor que o número de elementos da intersecção de A e C. Ora, a intersecção de A e B tem Z mais W elementos. E a de A e C tem Y mais W elementos. Então, é certo dizer que Z é menor que Y. Ok. Mas o número de elementos da intersecção de A e C é menor que o número de elementos da intersecção de B e C. A e C tem Y mais W elementos. B e C tem W mais X. Isso quer dizer que Y deve ser menor que X. Essa é uma primeira conclusão importante. Lembre-se que essas incógnitas representam quantidade de elementos. Então, o número de elementos Z é menor que Y, que, por sua vez, é menor do que X.
Ok, mas o que acontece? O exercício pede o menor valor possível para a soma dos elementos do conjunto A união B união C. Então, o que eu considerarei? Bom, se Z é menor que Y, que é menor que X, para que eu tenha a menor soma de elementos, eu vou primeiro supor as menores quantidades de elementos. Então, para garantir isso, Z menor que Y menor que X e as menores quantidades, eu definirei que Z é zero, ou seja, nenhum elemento nas regiões com Z elementos, indicados no diagrama. Como Z é menor que Y, eu quero as menores quantidades, eu vou entender que Y é 1. E, por fim, eu vou entender que X é 2. Então, essas serão as quantidades indicadas no diagrama. Observe também que não há restrição para W a princípio. Então, se eu quero a menor quantidade ou a menor soma, eu também irei supor que W seja igual a zero. Ou seja, que não exista um elemento sequer na intersecção dos três conjuntos. Muito bem. Querendo, então, a menor soma, eu vou propor os menores números inteiros em cada uma das regiões que tem mais de nenhum elemento, ou seja, tem ao menos um elemento. Primeiro, eu vou destacar aqui as regiões que terão nenhum elemento para que se tenha a menor soma. Essa é a região com os elementos, vai ter nenhum. Assim como essa aqui também vai ter nenhum elemento, eu quero a menor soma, e a intersecção dos três eu também considerarei com nenhum elemento. Perfeito. Agora, para que eu tenha a menor soma, considerarei os menores inteiros positivos, que são os elementos desse conjunto. Ok, y igual a 1. Então, eu vou sugerir que aqui nós tenhamos o elemento 1 nessa região Y. Observe que aqui é a região que tem Y elementos, assim como aqui, na região Y em B. Só que não pode ser o mesmo número, porque se for o mesmo número, não satisfaço as condições. Veja que esse Y indica a quantidade de elementos que estão só em B. Já esse outro Y, que estão em A e C e não estão em B, não pode ser o mesmo elemento. Então, vou entender que seja o 2. Da mesma forma, agora eu vou para as regiões que têm X elementos. X elementos não pode ser o 1 e nem o 2. Então, na primeira região com X elementos, eu vou entender que nós teremos o 3 e o 4, sempre pensando que assim nós teremos a menor soma. E na outra região com X elementos, eu vou entender que nós teremos o 5 e o 6. Perfeito. Assim, nós encontraremos o menor valor possível para a soma dos elementos do conjunto união, A, B e C. Então, adicionando esses elementos do conjunto união, observe que a união, dessa forma, de A, B e C, terá como elementos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, a soma desses elementos, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, é igual a 21. Prontinho. 21 é o menor valor possível para a soma dos elementos do conjunto união A com B com C. Isso resolve o exercício.